Gente, eu quero explicar um pouquinho, porque hoje fui numa audiência e eu tava assistindo uma audiência anterior e eu achei muito legal vir falar com vocês sobre esse tema. O dano Ricochete. Eu acho que já tem vídeo até no canal falando do dano Ricochete. O que seria isso pra relembrar? O dano moral em ricochete é quando o dano moral efetivamente na situação trabalhista, tá? Não é efetivamente da pessoa, mas respinga na pessoa. Então, no caso do processo que eu tava assistindo a audiência, a pessoa tava fazendo uma obra, ela infelizmente sofreu acidente e veio a óbito. E os familiares estavam pleiteando dano moral em relação à empresa e às empresas subsidiárias. Entram com uma ação contra a empresa. Nesse caso, como era uma empresa que estava prestando serviço para uma outra empresa, então essa outra empresa que estava recebendo os serviços dessa prestadora tem responsabilidade, dependendo da situação solidária, mas num todo subsidiária. Começou a desenrolar a audiência ao caso. A família, quando entra com o processo, ela precisa demonstrar que eles são herdeiros diretos e necessários do falecido, que seria, no caso, o reclamante. E aí, normalmente, o que a gente faz? A gente pega aqueles herdeiros do Código Civil, porque muitas vezes eles já são maiores de idade, a mulher não vai receber pensão do INSS, porque a gente pede essa certidão de dependentes do INSS para demonstrar os herdeiros junto com a certidão de óbito. Então foi a esposa, filhos pleiteando esse dano moral em ricochete. O valor da causa era altíssimo, mas a gente precisa prestar atenção em outras situações. E eu só vou falar dessa questão do dano moral agora nesse vídeo. Não vou falar de questão de pedido de doença do trabalho ou hora extra ou qualquer outra situação. O valor da causa era altíssimo. E aí, para você quebrar isso, que é super importante, você teria que fazer uma preliminar no seu processo judicial. Eu não tive acesso ao processo, nem olhei o processo. Eu só tô comentando aqui com vocês porque eu achei super interessante, tá? Como o valor do processo era muito alto, a gente precisa entender que hoje o dano moral, ele tem valores que estão estabelecidos pela nossa CLT. Então tem o dano moral mínimo, médio, alto e altíssimo. São 4 graus ali de dano moral. E aí eles são referente ao salário da pessoa. Provavelmente, se ele era um prestador de serviço na obra, se ele era o peão de obra mesmo, ele não deve ter um salário acima de 6 mil reais, tá? De acordo com a tabela, você vai multiplicar o salário do empregado ou o salário mínimo e aí vai ter o valor. Se você quiser desconstituir isso, né? Ai, mas o valor ficou muito baixo. Eu entendo que a família, ou você como família, pô, o valor é muito baixo. Eu entendo que eu deveria receber mais. A gente precisa quebrar, alegar a inconstitucionalidade da lei, quebrar várias questões que a lei já impôs um valor tabelado, quebrar tudo isso, explicando que não dá para aplicar a lei para esse caso em específico. A lei, ela serve de uma maneira geral pra gente aplicar, mas nesse caso em específico, se a gente aplicar a lei, a gente vai encontrar a justiça pro caso. E o dano moral em ricochete é na justiça do trabalho, tá? Tem muita gente que confunde, coloca na justiça civil, mas não. É na justiça do trabalho, porque esse dano moral, ele origina de uma situação de trabalho, uma relação de emprego. Por ser relação de emprego, de acordo com a própria Constituição Federal, tudo que está relacionado a uma relação de emprego, de trabalho, vai ser tido na Justiça do Trabalho. Então você já tem que discutir que a competência da Justiça do Trabalho, falar que aquela lei não se aplica ao caso, porque a gente precisa de um valor maior e explicar todas essas questões. Também explicar quem são os herdeiros naquele processo. E aí, o juiz, ele teve um tato, depois das conversas, né, das tratativas de tentativa de acordo, que o advogado na empresa estava bem reticente em fazer. Conduzir um processo com dano moral em ricochete é muito complicado. E em muitas situações, é o ente que sustenta toda a família, é o arrimo da família. Então você, além de perder uma figura muito importante, uma figura paterna, um filho, você ainda tem a perda do poder aquisitivo daquela família. E, em definitivo, não é uma situação temporária. É uma situação extremamente delicada em que a família se encontra ali emocionalmente, financeiramente e tudo mais. E tem muitos advogados que querem vender o ganho na Mega Sena, né? Falar que pediu horrores de valor. Então tudo isso precisa ser trabalhado com a família, desde o momento da entrevista até a audiência, preparar psicologicamente também a família, porque pode ser que eles ouçam coisa que eles não gostariam de ouvir ali, que às vezes vai mexer muito com o psicológico, com o emocional deles naquele momento, então não é bacana de ouvir, mas vai ser falado ali, porque nem tudo dá pra gente peneirar. Espero ter ajudado vocês, fiquem aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Até o próximo vídeo, até a próxima dica.